Tinha muita briga, era um relacionamento muito perturbado, né? Porque faltava o principal, o principal não tinha, que era Jesus. E um certo dia a gente estava bebendo, e foi logo quando inaugurou a igreja, né? E eu morava em cima, no último andar, e a igreja era embaixo. Como é que Deus faz? E quando foi um dia, a gente discutindo por telefone, por causa de ciúmes, e ele, eu não sei se ele lembra, mas eu lembro como hoje, Deus usou ele, por incrível que pareça, para falar comigo. Porque a gente brigando por telefone, por causa de ciúmes mesmo, por causa de coisas que vinham acontecendo, né? E ele um dia foi e falou assim, cara, você tem que procurar uma igreja para você ir. Você tem que aceitar Jesus na sua vida para ver se você tira isso da sua mente, porque o que está faltando é Cristo. É o Senhor que está faltando na sua vida, porque você tem que tirar isso de dentro de você, que você não confia nas pessoas, você não dá um ponto de confiança. Aí eu falei com ele, mas como que eu vou confiar se todos que eu confiaram me decepcionaram? É sempre assim. É aquele ditado, gato escaldado com água fria, com água quente tem medo de água fria. Sim, eu falo, como que eu vou confiar? Não tem como. Ele então procura uma igreja. Você tem como foi as palavras que ele falou na época? Você tem um vazio dentro de você que tem que ser preenchido. E eu não vou conseguir preencher esse vazio. Foi boca de Deus, então. Foi assim, e foi algo assim que eu parei e falei, tá bom, então tá certo. Tchau. Isso foi numa quarta, quinta-feira, e tinha o culto de sexta-feira na igreja. Aí eu fui no culto de sexta-feira. Só que nesse período tinha a Nazinha, que veio junto com os pastores, né, pra cá, que, tipo assim, toda vez que eu descia, eu ficava tocaiando. Eu falei, cara, não pode ter ninguém lá embaixo. Porque toda aquela mulher chata, enjoada, tá ali, ela não pode me ver, que ela fica me chamando. Eu ficava tocaiando, vendo se não tinha ninguém na porta da igreja para mim poder descer. Por tanta insistência deles, né? E quando foi no dia da inauguração da igreja, eu estava lá em cima, bebendo, junto com outros amigos e tal. A pastora cai embaixo, eu pego um copo de água, e eles fazendo barulho com som e tal, e eu pego um copo de água. Eu falei, quer ver? Vou estragar a festa desses crentes enjoados. Pego o copo de água e jogo na cabeça da pastora. Nossa. Pastora toda elegante, toda produzida, de cabelo liso e tal. Só que eu joguei e corri, né? Lógico. Corri pra dentro e fiquei quietinha. Mas ela chegou a ver que foi você? Não, ela não chegou a ver, não. Depois de muito tempo, foi que revelei, né, o mistério, o segredo. E nesse decorrer do tempo, ela fala que ela levantou a mão e profetizou que aquela alma que tinha feito aquilo com ela, um dia estará junto com eles. Sem querer, Está você ali. fez uma ligação ali, né, entre você e ela. Sim, por isso que eu falo muito que palavra ela tem poder e legado sobre as nossas vidas, né? Por isso que a gente tem que estar muito atento do que nós falamos. E aí aconteceu isso, eu joguei o copo com água na cabeça da pastora, né? E até hoje ela fala disso. Imagina a cara dela. Imagina. E assim, aí eu tive essa conversa, essa discussão com meu esposo, que foi onde gerou aquele desejo de conhecer a igreja. Porque eu nunca tinha conhecido. Eu já tinha ido, logo quando eu cheguei, que minha irmã estava viva, eu fui umas 2, 3 vezes na Assembleia, aqui, na Assembleia de Deus Minister, né? E tanto que na época era o pastor Fernando, que pastoreava lá, e Deus usou ele para falar comigo logo na semana que eu cheguei, onde ele falou que
alguém ia chegar até mim e ia me matar por engano, que não era para mim, ia ser outra pessoa, mas eu ia morrer por engano porque eu ia estar no lugar errado e na hora errada. E quando foi uma semana depois, mataram uma menina aqui no bairro, que, por coincidência, tinha os mesmos traços que eu, né? E mataram ela, e foi assim uma morte bem chocante. Ou seja, aquilo que aconteceu lá atrás com a sua família, com sua mãe, com sua irmã, ia se repetir novamente, porém, né? E Deus ele já tinha dado o livramento lá atrás, porque eu ia e o pai do meu filho não deixou eu ir, né? Não me acordou para ir com eles, né? Porque se eu tivesse ido com ela e com a minha irmã, teria morrido também, né? E então isso ia se repetindo aqui. Só que Deus usou mais uma vez, por quê? Porque ele tinha projeto na minha vida. E como é que você recebeu essa palavra assim no coração? Porque, vivendo tudo que você viveu, passando por tudo que você tinha passado, aí você recebe uma palavra dessa, como é que você recebeu essa palavra? Foi algo assim muito assustador, porque parecia que eu estava vivendo aquilo que eu já tinha vivido lá atrás. Foi um filme que passou na minha mente, né? E ali eu comecei a chorar muito, e comecei porque eu não sabia o que era revelação, eu não sabia o que eram essas coisas. Então, assim, foi algo assim bem chocante, porque ele falou meu nome, ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era, eu tinha chegado há pouco tempo aqui. E tipo assim, eu não conhecia ninguém, não era de sair e tal. E Deus usou ele para falar isso comigo. E uma semana depois acontece isso com essa menina. Então, assim, a gente ligou uma coisa com a outra. E aí você percebeu que realmente Deus estava cuidando de você. Deus estava cuidando de mim. Tinha um propósito, né? E logo quando eu entrei na igreja, eu comecei a visitar, né? Depois que o meu esposo falou isso comigo, eu comecei a visitar, comecei a gostar e fui me aprofundando, fui ficando, né? Chamava ele, convidava ele para vir, mas nunca queria e tal, porque ele já conhecia o evangelho, eu não, né? E então, assim, ele foi criado dentro do evangelho, eu fui criado dentro do espiritismo, né? É muito diferente, uma coisa com a outra. Mas eu sempre tive uma convicção que Deus, ele existia. Só que teve uma época da minha vida que aquilo que eu acreditava, eu desacreditei por tudo que tinha acontecido. Né? Tanto que é como eu falei, que eu cheguei a culpar Deus por tudo que tinha acontecido, né? Por muito tempo. E eu fui firmando, fui caminhando, né, fui conhecendo, né? Eu sempre falo que não somos nós que escolhemos a Cristo. É Ele que nos escolhe. Essa é a pura verdade. É Ele que nos escolhe. Então, hoje eu tenho convicção que Ele me escolheu. Ele me escolheu como filha. Muitos falam assim, você tem que aceitar Jesus. Não. Na verdade, é Ele que nos aceita. Nossas debilidades, com os nossos defeitos. Sim. É Ele que nos aceita. É Ele que nos aceita. Então, assim, e eu fui indo, fui gostando, fui ficando, né? E eu lembro que teve todo o início do ano, tem uns 12 dias proféticos, né? E nesses 12 dias proféticos, eu ainda não tinha batizado, nem nada disso. Eu chorava muito por causa dos meus filhos, porque eles estavam lá e eu estava aqui. E nesse exato profético foi onde eu pedi ao Senhor, para o Senhor trazer meus filhos de volta, porque só Ele. Porque quando eu separei do pai do meu filho, ele falava que queria ver o cão na frente dele e não queria me ver. Que eu nunca ia ter acesso a meu filho. Então, tipo assim, eu ligava para falar com o menino, ele não deixava. Tinha todo impedimento. Toda situação. E hoje meu filho mora comigo.
Hoje, né, depois dessa campanha, mudou tudo. Hoje nós se falamos, hoje nós conversamos, temos um relacionamento, assim, bem legal, sabe? Se respeitamos. Eu ligo para ele liga para mim para conversar com o Cauã, para saber como que tá. Então, assim, hoje tem um companheirismo de paz, que, né, não estamos juntos. Mudou tudo, mas quem mudou? Jesus entrou na situação e mudou. E mudou tudo. Foi ele que fez todas as coisas, ele que estabeleceu todas as coisas. Né? E ali eu aceitei Jesus, ali, logo em seguida, Deus começou a trabalhar. Aí eu comecei a orar para o meu marido vir para a presença de Deus, ele aceitou Jesus também, a gente batizou, desceu as águas, depois casamos, né? Casamos. Mas crente, ele sempre tem que ter provas, né? Sempre tem que ter, porque a vida do crente, se tiver tudo bom, tem algo errado, né? Não tem como estar 100%, quando não é numa área, é outra. E a gente ficou, ele ficou muito tempo na presença de Deus, era ele que mexia no som da igreja, né? Ficou desempregado 1 ano, eu fiquei 1 ano trabalhando, mas assim, muito feliz, porque ele estava na presença, né? Nós estávamos firmes. E chegou o dia que ele resolveu sair da presença de Deus. Aí ele começou um novo processo, né? Um novo processo. Mas o processo maior foi comigo. Eu acho que o processo maior foi comigo, porque como que eu posso te falar? Nós temos que ter testemunho para contar. Nós temos que viver na base do nosso testemunho e não testemunhando a história, a vida de outro, né? Então, ele saiu da presença de Deus, passou pelo vale da sombra da morte por 3 vezes, o Senhor sempre falando, o Senhor sempre alertando, né, dando livramento. E nesse período, foi um período que eu estava tendo experiências com Deus. É o período que eu estava vindo de madrugada para a igreja orar, sabe, dentro de buscando dentro de propósito. Não que hoje eu não busque, não que hoje eu não faça a mesma coisa, mas foi assim, quando eu estava tendo os meus melhores momentos com Deus. As minhas experiências com o Senhor, porque eu sempre falo, Senhor, eu quero ter experiências novas com o Senhor para eu poder contar, para eu poder viver. Eu não quero me acostumar com a mesma coisa todos os dias. Não quero, eu não aceito. Eu quero viver algo novo, eu quero ter experiências novas, assim como os discípulos tiveram, sabe? Eu quero ter autoridade para curar, sabe? Para falar, levanta e anda. Tudo aquilo que teve na tua palavra, eu quero viver. Eu falo com o Senhor, eu quero viver tudo isso, sabe? Então, assim, e foram um período de busca que Deus começou a me mostrar ele me traindo. Eu aqui orando no altar, buscando, e o Senhor toda noite falava comigo. Só que eu não queria aceitar aquilo que Deus estava falando comigo. Eu não queria aceitar, eu não queria acreditar. Quando foi um dia, eu aprendi isso com o pastor. Ele falava assim, tem horas que você tem que se revoltar com Deus, tem hora que você tem que se movimentar no mundo espiritual. E chegou um dia que eu me revoltei com Deus. Eu falei, Senhor, se for verdade, tudo que o Senhor está me mostrando, se não for coisa da minha cabeça, porque eu ouvi por muito tempo que eu era louca, que era coisa da minha cabeça, se não for, visita ele nessa madrugada. Vai de encontro onde ele estiver e mostra para ele que o Senhor está comigo. Que o Senhor é Deus na minha vida, para ele entender que eu não estou na tua presença de qualquer jeito, de brincadeira. Para que ele venha, eu preciso de uma resposta.
E eu estava fazendo um propósito de 7 dias. E foi no último dia do propósito. Deus respondeu. Esse homem estava lá em São Paulo. No dia da minha oração. De madrugada. E nessa madrugada, Deus visitou ele. E falou com ele que se ele não confessasse o que ele tinha feito para mim, ele ia morrer. Porque eu era a menina dos olhos de Deus. E eu não merecia o que ele tinha feito, o que ele estava fazendo comigo. E mostrou a forma que ele ia morrer. E esse homem veio de São Paulo, louco, doido. Eu estava num culto de mulheres, numa segunda-feira, e ele, agoniado, me ligando, me mandando mensagem, querendo falar comigo, que estava me esperando em casa, e eu falando com ele que eu tinha culto, estava em oração, e que depois do culto, aí a gente ia entregar o propósito, que era o último dia da campanha, a gente tinha que fazer aquilo que... determinada. Ele, não, mas antes de você fazer esse propósito, eu preciso falar com você. Quando o culto das mulheres terminou, esse homem estava aqui na porta me esperando. E ele te contou? Aí ele me contou. Aí ele me levou, saiu, vamos sair, eu preciso falar com você, eu preciso conversar com você. E saímos, e tem aquela pracinha ali de frente do Shopping Laranjeiras, e chegou ali, a gente desceu. E ele começou a conversar, que eu preciso conversar com você, mas eu não sei qual vai ser a sua reação. E lá. Eu falei, para de arrudeio, chega ao ponto que você quer falar. Eu já sei o que você quer falar. Como que você sabe? Eu falei, eu sei o que você quer falar. Então fale. Não, eu não vou falar, porque Deus falou que você ia falar. E ali ele começou a chorar e falar o que tinha feito. E que tinha se arrependido, e que Deus tinha visitado ele, que Deus tinha falado isso, e que precisar me falar. E eu era livre para tomar a minha decisão. E ali começou uma briga entre a carne e o espírito. Porque o Espírito Santo de Deus falava assim, calma. Você pediu resposta, estou te dando a resposta. Mas a carne gritava. A carne gritava. Sabe? E assim, e foi algo muito forte, E eu só conseguia chorar. E ele falava, para de chorar, fala alguma coisa, faz alguma coisa. Eu não tinha reação, eu não tinha ação, nem nada. E foi indo. Eu falava, eu só quero ficar só, me deixa só. Ele, não, vou te deixar aqui. Eu falei, mas eu quero ficar só, eu preciso ficar só. E ele, não, vamos embora. Aí a gente veio embora, eu lembro como hoje. Aí eu encontrei o presbítero. Na época, a Tatiana e irmã Zezé, na esquina, vindo entregar o propósito. E eu falei assim, para aqui, me deixa aqui. Aí ele, mas você vai falar? Eu falei, eu não vou falar nada para ninguém. Eu só preciso pensar, eu preciso, sabe, de um tempo. E nisso ele me deixou na esquina, ali da casa do presbítero, e veio embora para casa. E ali eu comecei a chorar num desespero que parecia que o mundo tinha se acabado. Que o chão tinha se abrido e eu não tinha onde me enfiar. Né? E eu chorava, mas eu não conseguia falar. E ali o presbítero, junto com a irmã Zezé e a Tatiana, começaram a orar pela minha vida. Oraram pela minha vida, aí veio aquele alívio. Aí ela falava, Neide, você não está em condições de fechar o propósito. Pode ir para casa, que nós vamos finalizar, ou entregar o propósito e orar pela sua vida. E eu vim embora.
E eu vim embora, e ali estava a minha escolha. Ali estava a decisão, a minha decisão. Continuo ou mando embora? Porque ali eu estava com a legalidade. Tudo o que eu precisava estava ali. Ali eu tinha, no mundo espiritual, eu tinha legalidade para me separar. Porque a palavra de Deus fala que é a única coisa que tem dentro da Bíblia que nos autoriza a separar. É a traição. E ali eu fiquei com aquilo. Só que eu não sabia o que fazia. Aí eu comecei a orar. E comecei a pedir direção ao Senhor, pedir estratégia. Eu falava, Senhor, eu fui traída. Eu sei que eu fui traída. Só que, poxa, quanto tempo que eu demorei para construir a minha família, a minha casa, sabe, o meu marido, casei. Eu falei, eu fiz um juramento perante o Senhor, na tua presença, que seria até a morte nos separe. E hoje eu me encontro nessa situação. E eu chorando, joelhando de madrugada. E eu passei meses. Chorava todos os dias. Todas as noites chorava com aquela dor. Aquilo doía, que parecia que ia me matar. Parecia que ia me matar. E quando foi um dia, o Senhor falava assim, filha, não é para a morte. Através da tua vida, outras pessoas vão te procurar. Sua experiência servir de modelo para outras pessoas. Outras pessoas vão te procurar para você ajudar. Não se preocupe, eu estou cuidando de tudo. Não é hora de parar. E ali eu comecei a lutar. Eu falei, então, Senhor, já que é mais uma experiência com o Senhor, então me dá estratégia. Tira isso de dentro de mim, esse ódio. Que eu venha aprender a perdoar verdadeiramente. Que eu venha saber o que é perdão, para eu poder prosseguir fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade, para que isso não venha me paralisar. E que meu amor pelo meu marido não venha esfriar, não venha acabar. E ali eu comecei a orar, só que eu não contei para ninguém. Eu estava sofrendo, passando esse processo todo calado. Uma guerra interior. E eu passando aquele processo, foi passando. Passei uns 3 cultos sem vir na igreja. Sem vir no culto, porque meu rosto todo inchado, todo de tanto chorar, e ninguém sabia de nada. Também ninguém me procurou para saber de nada. E eu cheguei a questionar com Deus por que ninguém tinha me procurado, por que ninguém tinha ido me fazer a visita. E o Senhor falava comigo que era um tratar dele comigo. Era um momento meu com ele, um momento de intimidade que eu precisava para poder ser curada. E ali foi passando, e quando foi um certo tempo, né, eu contei para os pastores o que tinha acontecido. E os pastores, não, minha filha, nós vamos te ajudar em oração, vai dar certo, não desiste, porque tudo isso que Satanás quer é que você desista mesmo, que você paralise, mas você é guerreira, você vai conseguir. E ali a gente começou a orar, o presbítero, e fomos orando, e Deus ele foi me curando. Hoje eu posso contar, mas hoje não dói mais. Não dói. Veio a cura. Sim, veio, assim, é algo assim extraordinário. Por quê? Porque perdão não é esquecer. Há uma diferença. O perdão, você vai lembrar dele, mas não vai doer mais. Aquilo não vai doer mais dentro de você. Isso não te leva a você esquecer o que aconteceu. O pastor Lindomar, ele costuma dizer assim, o perdão, ele é uma perda grande. Sim. É você assumir que perdeu. Perdeu, isso aí. Quando a pessoa ela assume que perdeu, ela esquece.
Sim, e por um certo tempo, eu comecei a rejeitar o meu corpo, sabe? Não gostar do meu corpo, tipo assim, que isso tinha acontecido por causa que eu estava gorda, entendeu? Eu comecei a colocar coisas na minha cabeça que não existiam. E não existia, e Deus começou a trabalhar isso em mim, que eu sou a imagem e semelhança, que eu sou a imagem e semelhança dele, que eu tinha que me amar antes de amar qualquer outra pessoa. E ali foi um tratar, e se foram se passando tempos, e pessoas que estavam passando por dificuldade no casamento, que estavam passando por esse mesmo problema, estavam sendo traído, começou a me procurar para conversar, desabafar, mas não sabia que eu tinha passado por um processo parecido há pouco tempo. Há pouco tempo. Aí eu lembrei daquilo que Deus tinha falado comigo na madrugada no meu quarto, de joelhos, que pessoas iam me procurar. Então, tudo que nós passamos é experiência para contar. Tudo que nós passamos é algo que lá na frente a gente vai entender. Hoje eu entendo o processo que eu tive que passar para que eu viesse me tornar quem eu sou hoje. Hoje, né, Janeide Souza, uma pregadora da palavra, mulher de Deus. Você está entendendo? Quem olha para trás, talvez quem olha para você hoje vê a foto, né, mas não vê o álbum. Sim, não sim. Vê o que você passou, cada aperto. Me julga, me critica, mas ninguém sabe, ninguém quer calçar o nosso sapato, ninguém quer percorrer o que nós percorremos, ninguém conhece a nossa história, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. É isso que eu falo, por isso que hoje, evangelista, eu falo muito, se eu não puder ajudar, eu não vou julgar. Eu não vou apontar. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo aqui agora que se identificou com a sua história e que talvez está passando pelo processo que você passou. Sim. Então, qual que seria hoje assim, uma palavra para você assim, direcionar para essa pessoa? O que você diria, assim, diante de tudo que você viveu, a experiência que você passou, tanto desde lá de trás, antes de Jesus, agora com Jesus, porque você passou por um processo já com Jesus. Sim, com Jesus já. Esse processo, né, que eu passei da traição, eu já estava firme, já estava, né, tendo experiência com Deus. Então, assim, o que eu sempre posso falar para as pessoas, para não desistir. Seguir em frente. Porque não é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus, porque quantas vezes eu ouvi que eu não seria capaz, que eu não iria conseguir. Uma vez meu pai falou assim, você nunca vai ter nada, porque tudo que é seu é dos outros. E pessoas boas demais nunca têm nada.